nós vamos falar algo muito importante nessa noite, tá bom? Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E eu gostaria que você participasse aí com a gente. Você acha, você sabe que nós passamos, ou quem já passou por isso, ou já ouviu anos e anos isso, tudo que acontecia, nós fomos ensinados e praticamos isso vários anos. Que tudo que acontecia, ou praticamente tudo, a culpa era do diabo. A pessoa estava doente, é o diabo. Não era isso? Ela tinha um vício, era o diabo. Ela era uma pessoa que saiu da igreja, era o diabo. A pessoa morreu, foi o diabo que matou. Então, nós passamos anos da vida atribuindo tudo ao diabo. E várias pessoas que se afastavam da igreja, e quando acontecia algo de ruim na vida dela, ou ela morria, isso era usado dentro da instituição para colocar medo, terror nos membros, nos obreiros e nos pastores. Que era dito que a pessoa morreu porque ela se afastou da igreja. Ela tinha saído do sistema religioso. E vários acontecimentos houve para que a gente atribuísse tudo ao diabo. O casamento foi destruído, foi o diabo. O marido traiu, foi porque o diabo fez isso. Então, tudo as pessoas atribuem ao diabo. E eu quero te fazer uma pergunta, como eu fiz antes do vídeo, numa postagem que eu coloquei no Facebook. O que você acha? O diabo ele tem poder de matar alguém? O diabo ele pode matar alguém? Por favor, vamos participar aqui do vídeo, porque isso é ensinado na Universal, Plenitude, Mundial e em várias outras denominações. É colocado medo, terror, quando acontece alguma coisa de mal, é atribuída ao diabo. E isso tem alguns motivos. Existem alguns motivos que é feito isso. Primeiro, que a pessoa fica aprisionada àquela situação, àquele sistema. E muitas das vezes é usado isso para que os membros da igreja se submetam àquilo que os seus líderes querem que elas façam. Querem que elas façam. E muitas das vezes o diabo é colocado nele muito mais poder do que propriamente em Deus. Porque tem muita gente que só fazem as coisas movidas pelo diabo, quando dizem que é o diabo que está fazendo aquilo, do que propriamente dito quando elas acreditam em Deus. E você sabe do que eu estou te falando. Quando o líder religioso, o pastor, ou bispo, ou apóstolo da igreja fala algo e os membros não correspondem, então eles vão para o lado demoníaco. Eles usam os demônios para fazer com que os membros reajam e façam aquilo que eles querem. Então, a verdade é que as pessoas dentro do sistema religioso acreditam muito mais na atuação do diabo, no poder do diabo, que ele faz, que acontece, que ele tira a vida, que ele mata, que ele destrói, que ele coloca a doença, do que no poder de Deus.
Então, infelizmente, e isso passa a ser algo extremamente diabólico, e passa a ser uma heresia, porque as pessoas são levadas a acreditar muito mais naquilo que o diabo é capaz de fazer do que na fé que elas têm em Deus e naquilo que Deus ele pode fazer na vida delas. Então a pessoa ela fica com a mente escravizada. As pessoas vivem com as suas mentes escravizadas e elas creem exatamente nisso. Tá vendo aí, ó? Olha o que aconteceu porque você se afastou da igreja. Olha o que aconteceu porque você foi desobediente. Olha o que aconteceu. Quer dizer, a pessoa ela fica de tal forma escravizada que tudo ela atribui ao diabo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui, tá? Porque é um assunto muito grande. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E amanhã, na nossa vigília, nós vamos continuar falando. Tá certo? Então, vamos começar aqui. Vamos começar. Primeiramente, para você entender, Deus é o único. Deus, ele é o Criador, ele é o ser. É o único que tem o poder, o único que tem o poder de dar e tirar a vida é Deus. Eu quero ler algo aqui para você, para a gente começar. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Deixa eu ler isso aqui para você. É 1 Samuel, capítulo 2. Capítulo 2. No versículo 6. Deixa eu ler isso aqui para você, para a gente começar. Diz assim: o Senhor é o que tira a vida e o dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Então, olha o que a Bíblia diz. Que Deus é o que tira e aquele que dá a vida. Então, o único que tem o poder de dar e tirar a vida é Deus. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele que criou tudo e todas as coisas. Agora, eu vou te responder uma coisa. Você sabia que Deus, Ele não tira a vida de ninguém? Porque a Bíblia diz que nem na morte do ímpio, do perverso, Deus ele tem prazer. Ele tem o poder de dar, assim como Ele nos deu a vida. Nós estamos vivos porque Ele nos deu a vida. Ele tem o poder de tirá-la, se assim Ele quiser. Mas nem o perverso, Deus ele tem prazer na sua morte. Nem o perverso, Deus ele tem prazer na sua morte. Agora, vamos entender uma coisa aqui para você entender este assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o nosso maior inimigo? Você sabe me responder? Quem é o nosso maior inimigo? Por favor, vamos participar aqui do vídeo. Quem é o nosso pior inimigo? O nosso maior inimigo? Nos ajude aí. Vamos participar. Quem você acha que é o nosso maior inimigo? O Gustavo Souza está falando aqui, nós mesmos. Quem você acha que é o nosso maior inimigo?
A Glória Gordon, nós mesmos. Quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. É isso que a Lucia Alves está falando. Quem é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo, por favor. Escreva aí, quem você acha que é? Agora deixa eu te falar uma coisa. Na cruz, Cristo venceu quem na cruz? Você vai entender o que eu quero falar para você. Na cruz, Cristo venceu quem? Na cruz, além do nosso Senhor Jesus pagar a nossa dívida, preste atenção nisso. Além de Jesus pagar a nossa dívida, ele venceu um inimigo terrível. Todas as respostas que vocês estão colocando aí estão certas. Quando eu pergunto quem é o nosso maior inimigo, está certo, somos nós mesmos. Mas eu estou falando no sentido espiritual. Preste atenção nisso. Preste atenção. O Senhor Jesus na cruz, além de pagar a nossa dívida, que era uma dívida impagável, e está paga, ninguém mais pode nos condenar, porque a dívida está paga. Mas existia um inimigo, e ainda existe esse inimigo, terrível, que é a morte. A morte. Preste atenção nisso. O nosso maior inimigo chama-se morte. O nosso maior inimigo não é o diabo. A gente sabe que dentro de nós existe uma luta constante. Nós somos inimigos da nossa própria vontade. Vocês que responderam isso, vocês estão corretíssimos. Mas o maior inimigo de toda a humanidade chama-se morte. Preste atenção nisso. Chama-se morte. A morte, até mesmo o diabo, Satanás, está subjugada à morte. Porque a morte será o último inimigo a ser vencido. Preste atenção nisso aqui. A morte vai ser o último inimigo a ser vencido. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 20, fala que a besta, o anticristo, os seus adoradores, Satanás, os demônios, serão lançados dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Preste atenção nisso. Somente depois, a morte será vencida. Você vê que todos os inimigos serão vencidos, mas a morte vai ser o último. Deixa eu ler isso aqui para você. Abra sua Bíblia aí no livro de Coríntios. Deixa eu ler isso aqui para você entender melhor sobre este assunto. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Abram aí. Capítulo 15, versículo 26. 1 Coríntios, vamos ler o versículo 25. Olha só o que a Bíblia diz. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Olha só, Cristo, ele vai pôr todos os seus inimigos, o inferno, os demônios, o anticristo, os seus adoradores, todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Preste atenção. Aí ele continua, versículo 26. O último inimigo a ser destruído
é a morte. Gente, isso aqui é muito sério, é muito forte. Cristo, ele vai vencer todos os seus inimigos. Todos. Todos serão lançados dentro do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O lago de fogo com enxofre é a morte das mortes. Depois que Cristo vencer todos os seus inimigos, todos, vai restar o maior inimigo a ser vencido. E ele vai ser vencido por último. Aliás, ele vai ser lançado por último dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Por quê? Agora, essa é a pergunta. Por que que a morte é o último inimigo a ser vencido? Alguém sabe me responder aí, por favor? Por que que a morte é o último inimigo a ser vencido? Você sabe que nós vamos ter um milênio. No milênio, as pessoas vão viver como vivem as árvores. No milênio, a morte ela será quase tragada. Mas no milênio, ainda haverá morte. Você lembra quando Deus ele falou que toda alma que pecar, essa morrerá? Então, no milênio, vai acontecer ainda. A morte será quase tragada, mas ainda a morte existirá. E você sabe por que que a morte ainda existirá? Porque ainda haverá pecado. E a morte, ela existe por causa do pecado. Preste atenção nisso. E por que que a morte vai ser o último inimigo a ser vencido? Porque depois que todos os seus inimigos, Deus, o Senhor Jesus, vai colocar debaixo dos seus pés e serão lançados dentro do lago que arde com fogo e enxofre, a partir daquele momento, não haverá mais pecado. Preste atenção nisso aqui. A partir desse momento, não haverá mais pecado. Não havendo mais pecado, não haverá mais morte. Não haverá mais morte. O pecado sendo vencido, quer dizer, todos sendo lançados dentro do lago que arde fogo e enxofre. Então, não haverá mais pecado. Que a Bíblia diz que serão lançados quem? Os incrédulos, os feiticeiros, os adúlteros, os afeminados. Todo aquele que ama e pratica mentira, Satanás e todos os demônios serão lançados. Então, ali naquele momento, não haverá mais pecado. Não havendo mais pecado, a morte, que é o último inimigo, será vencida. E aonde está escrito isso? Livro de Apocalipse. Vamos ler isso, por favor. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 20. No versículo 14. Olha o que que diz. Capítulo 20, no versículo 14. Isso aqui é após o milênio. Aqui, Satanás foi lançado dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Então, isso aqui, olha o que a Bíblia diz. Vamos ler aqui, no versículo 13. Diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Agora, olha o que a Bíblia diz. A morte e o inferno, a morte e o inferno
foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não se acha escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, a morte vai ser vencida aqui. Porque daqui em diante, desse momento aqui em diante, não haverá mais morte. E tudo voltará ao início. Preste atenção nisso aqui. Tudo voltará ao início, quando Deus ele fez o homem. Deus ele fez o homem para ser eterno. Deus não fez o homem para morrer. A morte entrou quando o homem pecou. Preste atenção nisso aqui. A morte entrou quando o homem pecou. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte, ela só existe por causa do pecado. Por causa do pecado. Após a morte, preste atenção nisso aqui, ela ter sido lançada dentro do lago de fogo e enxofre, olha o que vai acontecer. Aí nós vamos voltar ao assunto do diabo, se ele pode matar alguém. Eu estou explicando isso aqui para você entender o que é morte. Para você entender o que é a morte. Para você entender o que é a morte. No livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 4, para a gente adiantar um pouco. Abram aí, capítulo 21, no versículo 4. Olha o que acontece depois que a morte foi vencida. Depois que a morte foi vencida, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Está vendo aqui? A morte foi vencida. A partir desse momento não haverá pecado. O pecado foi extinto. Por isso a morte foi vencida. Preste atenção nisso aqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que maravilha! Graças a Deus! Olha o que o Espírito Santo está preparando para nós. Não haverá mais morte. Não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, aqui está bem explicado. E a morte, por que a morte, agora eu quero que você entenda isso, por que a morte, ela não tem domínio sobre a igreja? Eu estou falando no sentido espiritual. A morte pode chegar até nós fisicamente, porque nós já pecamos. Então nós podemos morrer fisicamente, porque nós já pecamos. Mas a morte, ela não tem poder sobre nós espiritualmente falando. Você entende o que eu estou te falando aí? Fisicamente, a morte tem poder sobre nós. Porque nós podemos morrer. Porque nós já pecamos. O nosso corpo, ele pode morrer, porque nós já pecamos. Mas a morte, ela não tem poder sobre a nossa alma. Porque a nossa alma, ela pertence única e exclusivamente a Deus. Preste atenção nisso aqui. A morte não tem poder sobre a igreja. A morte, ela tem o poder de matar tanto fisicamente como espiritualmente aqueles que não servem a Deus. Mas nós que somos o corpo de Cristo, a morte, ela pode até nos atingir fisicamente, mas espiritualmente não. Por quê?
Porque Cristo na cruz, ele venceu a morte. A única coisa que poderia vencer a morte é o quê? É a vida. E Cristo é a vida. Somente a vida poderia vencer a morte. E Cristo fez isso na cruz. Por isso que no livro, por isso que o apóstolo Paulo diz assim: ó morte, aonde está a morte? A tua vitória. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Que maravilha! Essa é a certeza da vitória da igreja. Porque a morte não tem domínio sobre nós. Ela tem domínio sobre aqueles que vivem uma vida de perversidade, de desobediência, de mentira, de pecado. Então a morte, tanto fisicamente como espiritualmente, tem domínio sobre a vida dela. Mas sobre a igreja, a morte perdeu esse domínio a partir do momento que Cristo, ele venceu a morte na cruz. Então, eu acho que até aqui sobre a morte está bem explicado. Eu acho que não tem nenhuma dúvida sobre isso. Se você tem alguma dúvida, mande aí nos seus comentários que eu vou te respondendo. Mas eu acho que até aqui, em relação à morte, eu acho que não tenho nenhuma dúvida. Então, quando a morte for vencida, vai voltar ao início de tudo aquilo que Deus ele fez perfeito. Quando Deus ele fez o homem, ele não fez o homem para morrer. Ele não fez o homem para morrer. De maneira nenhuma. E é isso aqui agora que nós vamos entrar sobre a morte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deus ele criou o diabo? Alguém sabe me responder aí? Porque tem muita gente que acha que Deus criou o diabo. Por que o diabo existe? Tem muita gente que faz essa pergunta. Você acha que Deus criou o diabo? Você acha que Deus criou o diabo? Você acha que Deus criou os falsos profetas? Você acha que Deus ele criou o mal? Porque às vezes, pelo entendimento de muitas pessoas, elas acham que sim. E é isso que nós vamos explicar por etapas. Ok? Então, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Deus, ele criou Lúcifer. Deus, ele criou Lúcifer. Que todos sabem que era o anjo de luz. Era o querubim da guarda. E Lúcifer se transformou em diabo. Preste atenção nisso aqui. Deus criou Lúcifer. E Lúcifer que se transformou em diabo. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Deus criou o homem mau? Porque tem muita gente mal, não tem? Nossa! Mas Deus criou o homem mau? É a mesma resposta de Satanás. Deus criou o homem. E o homem foi, pelas suas atitudes, que passou a ser mau. Então, é o que a Leandra Gamuz, inclusive parabéns a todos que comentaram na postagem que eu coloquei, todos responderam, tem um sentido de verdade. Mas para a gente entender, a gente tem que ir por partes. A Leandra Gamuz falou, ela está certíssima. Ela está certíssima. Muita gente sofre ou morre por causa das suas decisões e atitudes. Preste atenção nisso aqui. E nós vamos explicar isso parte a parte. Então não vai dar para a gente explicar tudo isso aqui hoje. Mas o que eu quero explicar agora. O diabo, gente,
A força que o diabo tem é algo terrível. É algo terrível. E o poder de Satanás, hoje, ele é um poder limitado. Preste atenção nisso aqui. Deus, ele limitou o poder do diabo. Ele limitou. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro, capítulo 2, que eles são maiores em força e em poder, em comparação aos homens. A força que o diabo tem é tremenda. Está além da nossa imaginação. Por isso, o seu poder hoje está limitado. Porque se Deus ele permitisse que Satanás atuasse aqui no mundo com todo o poder que ele tem, gente, ia ser uma coisa terrível. Mas isso vai acontecer. Preste atenção nisso. A grande tribulação vai ser exercida com todo o poder e eficácia de Satanás aqui no mundo. Preste atenção nisso aqui. Eu quero que você entenda. A força que o diabo tem é tão grande que hoje, a atuação dele hoje é exatamente aqui, ó, na mente das pessoas. Satanás hoje, ele não tem o poder, como é que eu posso falar para você? A autorização, ele não pode matar ninguém. Ele não pode. Preste atenção nisso. Mas a força que ele tem é tão grande que ele influencia. Ele cria situações. Ele arma armadilhas. Mas a contribuição maior são das pessoas. Preste atenção nisso aqui. Aí vem aquilo que a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Preste atenção nisso. Em várias situações existem o sopro do diabo. Existe por detrás uma atuação maligna. Mas a decisão, a atitude foi tomada pela pessoa. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz que quando o filho, ele é obediente aos pais, Deus acrescenta na vida deles anos de vida. Então por que a gente vê hoje tantos jovens morrendo? Tem uma causa. Claro que por detrás de tudo isso existe uma atuação diabólica, mas eles estão morrendo por causa da desobediência. O jovem, os filhos que obedecem aos pais, Deus acrescenta na vida deles anos de vida. Então isso quer dizer que muitos jovens estão morrendo porque são desobedientes, são rebeldes, fazem o que querem, bebem, se drogam, festas, prostituição, funk, orgia. Então eles estão colhendo o que eles estão plantando. Então o que gera em tudo isso? Através das suas atitudes, a morte, acidentes. Preste atenção nisso aqui. Acidentes, tragédias, assassinatos. Tudo por causa das atitudes que eles estão tomando. Eu estou deixando bem claro. Os maiores culpados são eles. Mas por detrás existe sim uma atuação diabólica que semeia, que leva à tentação, ao desejo, às atitudes. Mas a atitude parte da pessoa. É aquilo que Deus deu para cada ser humano, o livre arbítrio. É o poder de decisão. Ela bebe porque ela decidiu beber.
ela se prostitui porque ela decidiu se prostituir. Ela trai a esposa porque ele decidiu trair. Ele mente porque ele decidiu mentir. Os falsos profetas são falsos profetas porque eles decidiram ser. O diabo apenas sugere, fala, dá a direção, mas quem toma todas as decisões é a pessoa. Então, muitos estão morrendo, ou a maioria dos acidentes, das tragédias, das mortes, é causada pela pessoa. A pessoa que está dirigindo embriagada. Ela está dirigindo bêbada, drogada. Qual a tendência? A tragédia, a morte. Foi o diabo que pegou o volante? Não, foi a pessoa. Então ela morreu ou está sujeita à morte por causa das suas atitudes. Então não é nada daquilo que os líderes religiosos ou o sistema religioso tenta implantar na cabeça da pessoa. O mal hoje, ele age influenciando, criando situações, mas a decisão é da pessoa. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que está na estrada em alta velocidade. O limite ali é 120 km, ela está a 200, a 180. E acontece acidente, ela morre. Foi o diabo que matou? Não. Foi a imprudência dela. Ela procurou aquilo. Então, ela colheu aquilo que ela procurou. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas que chegam nas igrejas e ela está com câncer, ou com AIDS, ou com uma doença, e na hora jogam aquela doença em cima do diabo, para fazer a pessoa permanecer na igreja, presa ao sistema, para fazer correntes, para fazer campanhas, fogueiras santas, sendo que existe um motivo porque, muitas das vezes, que a pessoa está doente. Por que a pessoa está com AIDS? Muitas das vezes, porque viveu uma vida errada, de prostituição. Na maioria das vezes, é isso. Existe um motivo. Nada acontece por acaso. Existe um motivo. Por que às vezes a pessoa ela está com câncer ou com uma doença? Porque passou anos e anos bebendo, fumando, uma vida totalmente errada. E para enganar as pessoas é fácil falar que é o diabo. Mas a culpa, na verdade, 90% ou mais é da própria pessoa. Porque foi ela que fumou, foi ela que bebeu, foi ela que se prostituiu. Foi ela que traiu o marido. Foi ele que traiu a esposa. Foi ele que saiu com um monte de mulheres. Então, aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. Isso você pode ter certeza. Aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. Então, a culpa é da pessoa. É da pessoa. E às vezes a pessoa com a mente escravizada, porque tem pessoas assim. Preste atenção nisso aqui. Talvez você já foi dessa forma, hein? O marido chegava bêbado em casa, você está com demônio. O filho desobedecia, você está com demônio. Foi mandado embora do emprego, foi o diabo. A coisa não deu certo, é o diabo. Você ficou doente, é o diabo. Deu um espirro, é o diabo. Olha a que ponto as pessoas chegam. Elas saem amarrando todo mundo. Não é verdade? Elas saem amarrando todo mundo. Amarra o marido, amarra os filhos, amarra todo mundo. Porque ela é escravizada de tal maneira
E a escravidão está aqui, ó. E às vezes, tudo na vida da pessoa poderia mudar se ela reconhecesse que tudo que está acontecendo, ou a maioria dos problemas que ela está vivendo, é consequência das suas atitudes erradas, dos seus pensamentos errados, da vida errada que ela tem vivido diante de Deus. Infelizmente é isso. Então, a atuação do diabo hoje é isso. Ele semeia aqui, ó. Ele sugere. Ele fala. Ele arma a situação. Mas a decisão é nossa. O que foi que Deus ele falou para Caim? Você está lembrado? Deus falou assim, quando Caim matou seu irmão, foi o diabo que matou Abel? Quem foi que matou Abel? Foi o irmão Caim. Foi Caim que matou seu irmão, não foi o diabo. Deus falou assim para Caim, Caim, o pecado já aporta, mas cabe você dominar. Você sabe quais são os problemas? As pessoas estão com a mente tão errada em relação a tudo. E são enganadas por tanta gente, que muitas acham que chegando dentro das religiões, preste atenção nisso aqui, ela acha que uma corrente vai mudar toda a vida dela. Ela acha que uma fogueira santa, uma campanha, ou o que ela fizer vai mudar toda a vida dela, mas ela esquece os anos e anos e anos que elas viveram praticando o pecado, na desobediência. E é por causa disso que hoje muitos estão sofrendo, padecendo, gemendo. E elas acham que a culpa não é delas, que a culpa é do diabo, porque infelizmente é isso que ensinam para escravizar mais ainda a pessoa. Infelizmente. Infelizmente. É isso que acontece. Então, é dessa forma. Tudo que o homem semear, ele vai plantar. E você vê que as pessoas fazem tudo isso e não há mudança. Ela faz corrente, ela faz corrente, ela faz corrente, ela faz campanha, ela faz fogueira santa, ela faz tudo que o líder faz para vencer o diabo, mas a vida dela não muda, porque a culpa é dela e não do diabo. Foi ela que pecou, foi ela que bebeu, foi ela que se prostituiu, foi ela que foi desobediente. E é por isso que a vida da pessoa não muda, porque ela está lutando contra aquele que, na verdade, não tem a totalidade da culpa. Ele tem uma parte de culpa, porque ele semeou, ele induziu, ele falou, ele direcionou. Mas o verdadeiro culpado é a pessoa. A pessoa, ela morreu numa tragédia porque um motivo teve. Ela dirigiu embriagada, drogada. Quantos filhos que morrem, saem aí na noitada e a mãe falou assim, olha, não saia não, fique em casa. E o que foi que ele disse? Fica aí, sua velha, seu velho. Eu vou curtir minha vida. E sai, bebe, se prostitui, se droga. Aí acontece a tragédia, a desgraça. Quem foi o culpado? Foi ele. Porque desobedeceu. E o motivo de todo sofrimento tem uma resposta. Desobediência. Pecado. E tudo isso é gerado pela atitude da pessoa. Então, o diabo hoje, ele não tem o poder de matar ninguém. Então não existe essa. Foi o diabo que matou. Foi o diabo que fez isso.
A Bíblia diz que o homem, ele é tentado por aquilo que ele deseja. E uma vez o pecado confirmado e induzido leva a pessoa à morte. Ela é tentado por aquilo que ele deseja. Então, tudo que você plantar, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E não tem como fugir disso. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que está me ouvindo aí e até hoje sofre por causa de atitudes erradas que tomaram há muito tempo. Você quer ver uma coisa? Tem gente que fala assim, eu estou sofrendo no meu casamento. É o diabo que está destruindo o meu casamento. Mas será mesmo? Quando você casou com seu marido, quem quis casar? Quem quis casar com ele? Não foi você? Quando você quis casar, tem muitas mulheres que falam, eu sofro porque o meu marido bebe, se droga. Mas quando você foi casar com ele, você já sabia que ele bebia. Você já sabia da vida que ele vivia. Então por que hoje é o diabo que está destruindo o seu casamento? Aí tem gente que fala, foi Deus que me deu. Foi você que escolheu. Deus me deu meu marido. Foi você que escolheu ele. Foi você que escolheu ele. Foi você que casou com ele. Deus não mandou você casar. A decisão foi sua de casar. A decisão foi sua. A escolha foi sua. E se você está sofrendo no seu casamento, é porque você tomou uma atitude errada. Claro, o diabo, o mal, se aproveita das atitudes erradas para atuar na vida da pessoa. Você quer ver uma coisa? Eu vou encerrar por aqui esse vídeo hoje, porque senão nós vamos virar madrugada. E amanhã, na vigília, nós vamos continuar falando sobre isso. Para encerrar. Quando a pessoa se suicida, é o diabo que matou ela? Porque o suicídio, aí, preste atenção nisso, hein? Quando a pessoa se suicida, todo mundo diz, o diabo levou. Principalmente no suicídio. Nas pequenas coisas já levam para o diabo. Imagine um suicídio. Não é isso? Quando a pessoa se suicida, é o diabo que tirou a vida da pessoa? A resposta é tudo aquilo que eu preguei até agora para você. O diabo simplesmente induziu. Se mata. Se joga. Se lança. A sua vida não tem mais jeito. Tira a sua vida. Tira. Se mata. E ali, o mal vai trabalhando na mente dele. Se mata, tira, se mata. Não tem mais jeito. Tira a sua vida. E é a pessoa, não é o diabo, é a pessoa que toma a decisão. O diabo induz, mas a decisão é da pessoa. É a pessoa que se joga da ponte, não é o diabo que jogou ela. A pessoa se joga do edifício. É a pessoa que amarra a corda no pescoço e ela se enforca. É a pessoa que corta os pulsos. O diabo simplesmente induz, fala, tenta, mas a decisão é da pessoa. A decisão é da pessoa. É da pessoa. É ela que toma a decisão. Então, eu quero deixar isso bem claro. Nós vamos continuar falando disso aqui amanhã, tá, gente? Nós vamos continuar falando isso amanhã. Hoje, o poder de Satanás, ele está limitado. E ele não pode matar ou tirar
a vida de ninguém. De ninguém. E 99%, vamos colocar 90% de toda dor e sofrimento e de mortes, de tragédias, acontece por culpa da pessoa. Por culpa da pessoa. Nós somos culpados por todas as nossas atitudes erradas que tomamos. Então, gente, medite sobre isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Quando entendemos isto, então nós temos a direção de Deus para poder lutar e mudar as nossas atitudes. Quantas pessoas teve o casamento destruído porque tinha esse pensamento? Quantas pessoas teve a vida destruída porque tinha esse pensamento? Mas não via que a sua dor, os seus problemas, a sua situação estava do jeito que está por culpa dela mesma. E por causa de um sistema diabólico, ela viveu aprisionada àquilo e nunca se libertava daquilo. Pelo contrário, os problemas só aumentavam e nunca tinha uma solução. Porque não sabia ou não entendia a realidade da vida e da situação que ela estava passando. Medite sobre isso, gente. O único que tem o poder de dar e tirar é Deus. É Deus. É Deus. Porque Ele é o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. Então, medite sobre isso. Amanhã, às 9h30, às 21h30, vamos começar um pouco mais cedo amanhã. Você sabe que nós fazemos a vigília às 10 horas, às 22 horas. Mas vamos começar um pouquinho mais cedo amanhã, para a gente buscar um pouco. Eu queria fazer uma busca amanhã, depois da palavra. Então, amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. Tá certo, pessoal? Gente, que o Espírito Santo te abençoe. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho prazer de estar reunido com a igreja. E parabéns a todos. Todos os comentários têm sentido. Tem uma direção. Só que para a gente explicar ponto a ponto, para entender a realidade e a situação das coisas. Amanhã nós vamos falar algo muito importante. Vamos falar quando o diabo tocou na vida de Jó. Para você entender o outro lado também. E para você entender um pouco mais da atuação do inferno aqui na terra e na vida das pessoas. Tá certo? Gente, que o Espírito Santo ele te abençoe. Que ele abençoe a sua vida, a sua família. Eu creio que esse vídeo vai ajudar muita gente. Compartilhe para os obreiros. Compartilhe para os pastores. Eu estou fazendo esses vídeos hoje e amanhã em relação a isso, porque muita gente está presa ao sistema religioso e não sai porque tem medo. Você sabe o que eu estou te falando. Muitos têm medo, querem sair, mas têm medo. Porque colocaram aqui na cabeça deles, se você sair, você vai morrer. O diabo vai te pegar. O diabo vai te matar. Muitos têm me procurado. Gente, o que tem de obreiros nos procurando, pedindo esclarecimento a este assunto, você nem imagina. O diabo, ele não pode tocar. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Pode ficar tranquilo. Isso é uma mentira, é uma heresia para você continuar presa e escrava
esse sistema altamente diabólico que colocaram isso na cabeça das pessoas. As pessoas, elas andam, às vezes nem falam, mas só na mente. Aconteceu alguma coisa, está amarrado. É o diabo. Você está amarrado, diabo. As pessoas vivem lunáticas, histéricas, desorientadas, fanáticas, de tal forma que não conseguem enxergar a verdade. E os verdadeiros culpados de toda a dor e sofrimento que elas estão passando. Gente, é isso. Eu queria que você orasse pela igreja. Ore pela igreja. Por favor, gente, ore pela igreja. Ore pela igreja. Ore pelo corpo de Cristo. Ore para o Espírito Santo renovar o seu povo. Ore para o Espírito Santo libertar aqueles que ainda estão na escravidão. Orem.